15h05. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todas e a todos nesta sessão de apresentação do livro Um Pioneiro da Inclusão, coletânea de textos de Lou Brown. Daremos início a esta sessão dando a palavra ao nosso convidado Mário Pereira. Mário Pereira é licenciado em Psicologia pelo ISPA, exerce desde 1989 a sua atividade profissional como diretor executivo na ASSOL, Associação de Solidariedade Social de Lafões, tendo coordenado o desenvolvimento de múltiplos projetos de apoio a pessoas com deficiência e pessoas com doença mental. É também presidente da direção na Forman desde 2009. Desde 1996, desenvolve atividade de coordenação editorial das edições da ASSOL e da Forman, entre as quais se conta a coletânea de textos do professor Lou Brown, um pioneiro da inclusão que prefaciou e que hoje teremos o gosto de aqui assistir à sua apresentação. De seguida, daremos também espaço para as questões que a nossa audiência queira colocar e encerraremos a nossa sessão com a intervenção de Humberto Santos, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Passo então agora a palavra a Mário Pereira. Então, boa tarde a todos e muito gratos pelo convite do INR, por esta oportunidade para apresentarmos uma publicação que consideramos, de facto, importante, importante porque nos traz as palavras de alguém muito importante e que, de facto, nós vamos, e esta coletânea é, digamos, um passo, um instrumento para divulgar esse saber, que não é nosso, mas que nós pedimos emprestados e que vamos usando com frequência. E também agradecer, naturalmente, o apoio do INR para a sua publicação. Eu vou compartilhar a tela para tentarmos seguir com alguma lógica a apresentação. Portanto, esta é a capa do texto, portanto temos que falar. E o que nós vamos tratar de hoje é tentar explicar, dizer quem foi Lou Brown, a ligação que ele teve a Portugal, e porquê também editar os seus artigos. E alguma referência aos princípios teóricos que ele segue, que estão expressos nestes artigos, e que nós traduzimos 6 artigos, que são mesmo histórias de Lou Brown, contadas por ele na primeira pessoa. Um outro um artigo sobre padrões educativos para alunos com dificuldades intelectuais e desenvolvimento. Um outro sobre as questões da avaliação e formação realistas, no contexto real, valoriza muito. Depois, no nível do emprego e os apoios ao emprego, um artigo sobre estratégias para a análise de competências profissionais e dos postos de trabalho. E depois também um artigo ainda sobre o que ele entende por justiça social e os seus conceitos de justiça social. Portanto, sobre isto que nós vamos tentar dizer algumas palavras, no sentido também de não nos demorar muito e dar o máximo tempo possível para algumas questões que ocorram, que eram... Portanto, o professor Lou Brown faleceu em maio de 2021, pouco mais de 2 meses depois de nos ter autorizado a fazer esta tradução e esta edição em Portugal, e que, aliás, não cobrou nenhum direitos, portanto, isto cedeu-nos gratuitamente. Portanto, conseguimos ainda falar com ele em março, e ele viria a falecer no dia 1 de maio do ano passado. Ele foi professor na Universidade do Wisconsin e distinguiu-se pelo pioneirismo na educação, na inclusão escolar e também na inclusão profissional. Portanto, ele foi um homem, e por isso estes artigos são muito interessantes, porque estão escritos muito a partir da prática e do dia a dia. Aliás, ele, na altura, dá como exemplo, e que mostra qual é a sua atitude perante as coisas, numa das cadeiras que dava na faculdade, a alternativa que ele dava aos alunos para a avaliação era fazer um exame escrito, ou a alternativa era ir com ele trabalhar com pessoas com deficiência para a cidade, para os sítios em que as pessoas estavam. Os alunos dele também, todos escolheram ir trabalhar com ele, ir trabalhar com as pessoas com deficiência. Se calhar a alternativa não seria muito favorável,
mas esta é a maneira como ele encarava também o ensino e o trabalho com as pessoas. A sua ligação a Portugal. A sua ligação a Portugal começou em 1987 e pela mão da doutora Maria Bernarda Costa, que o descobriu numa das suas visitas aos Estados Unidos e nos contactos que ela tinha nos Estados Unidos. Alguém lhe disse que ela tinha que ir ao Wisconsin conhecer o LeBron, porque era ele que fazia, que era, digamos, a coisa melhor que se fazia nos Estados Unidos em termos de inclusão escolar. Depois de 87, ele veio a Portugal algumas vezes, né, e fez formação para professores e colaborou na adaptação dos currículos funcionais, que foram, e depois também no manual que foi elaborado para apoio à formação de professores no ano 2000, e isto tudo no âmbito do Instituto de Inovação Educacional. Que aliás foi extinto também por essas alturas, foi uma coisa que durou pouco tempo e entretanto também estes materiais estão todos um pouco desaparecidos. A última vez que ele veio a Portugal foi em 2007 e fez uma palestra no âmbito do 15º aniversário da Forma. E disse, está bem, mas porquê que o LeBron é uma figura tão importante e porquê que se impunha fazer uma publicação destes artigos? A primeira, no fundo, para trazer para o público português uma figura que é única no panorama da inclusão escolar e profissional a nível mundial. Foi, de facto, um dos pioneiros, e nos Estados Unidos é um homem que ainda hoje é muito respeitado e muito influente. Os seus textos têm uma absoluta atualidade. São textos que é aquilo que às vezes me dá pena não ser capaz de escrever, porque são tão atuais e têm tudo a ver com a nossa realidade e com a nossa vida. Depois, uma outra razão importante foi que, de facto, ao conversar com pessoas mais novas sobre o LeBron, ninguém conhecia. E, portanto, os seus trabalhos não são conhecidos em Portugal, nomeadamente pelas pessoas que estão a trabalhar no terreno com as pessoas com deficiência. E penso que na academia também é um pouco conhecido. Também se verifica que os currículos funcionais em que ele colaborou nos anos 1990 também estão desaparecidos, que não são fáceis de encontrar em lado nenhum. Depois também verificamos que, e eu próprio, ao tentar pedir a alguém que foi fazer um estágio de alguns meses em Madison, na universidade em que ele foi professor, que tentasse comprar algum livro do LeBron. O que se verifica, ele não conseguiu comprar um livro do LeBron, porque o que acontece é que ele publicou muitos artigos, muito dispersos, e muitas colaborações em muitos livros. Portanto, na brochura há um site, aliás, um site da Universidade de Madison, Wisconsin, há um link para os textos de LeBron, que são de bastantes, alguns estão disponíveis e acessíveis. Mas o facto de ele ter publicado artigos e colaborações em livros faz com que não seja fácil consultar a sua bibliografia. Portanto, não é acessível, mesmo a quem seja um pouco curioso, aceder a estas coisas. Agora, vamos atrás, aqui um bocadinho. Agora, o LeBron faz uma coisa que é muito interessante, porque apresenta as teorias a partir da prática. Portanto, ele apresenta a prática e depois diz qual é a teoria que está lá associada. Agora, ele tem alguns elementos teóricos que são constantes nos seus trabalhos. Um deles é a inclusão como um direito e como um elemento básico da dignidade humana. Portanto, para ele é uma questão indiscutível. A questão da funcionalidade, e que ele define de um modo que é muito interessante. Diz que, no fundo,
Uma aprendizagem funcional é algo que alguém tem, que se uma pessoa não for capaz de fazer, tens que pagar a outra para fazer. E, portanto, isto é o que define a funcionalidade. Portanto, nem tudo que as pessoas não fazem são aprendizagens funcionais. Pronto, é evidente que se uma pessoa não for capaz de usar um autocarro e a seguir tens de pagar um táxi para ir levar a tal sítio, estamos obviamente no domínio das competências funcionais. Né? Mas pode haver uma outra coisa que não seja funcional, ou que não seja necessária, ou que não é necessária, exatamente necessária à vida da pessoa. Uma outra questão que o Brown também central é a necessidade de adequar o ensino e as atividades à idade cronológica das pessoas. Se uma pessoa tem 2 anos, tem que fazer fazer coisas com crianças de 2 anos. Se tem 7, tem que fazer com 7. Se tem 15, com 15. Se tiver 20, tem que funcionar como um adulto e fazer coisas típicas do adulto. Isso, quando tiver 50 anos, tem que fazer coisas de uma pessoa tipicamente de 50 anos, e quando tiver 70, tem que fazer coisas típicas de 70 anos, e se tiver 90, por aí fora. Portanto, esta é a ideia de ter que as atividades que fazemos com as pessoas com deficiência têm que seguir o princípio da idade cronológica. A outra questão também, que ele insiste muito, é que a quantidade, o que distingue as pessoas com deficiência intelectual, é que a quantidade de coisas que elas conseguem aprender é limitada. E, portanto, isso tem depois implicações naquilo que escolhemos ensinar. Né? Aliás, o exemplo como o Lebron apresenta defende este princípio, conta a história de uma conversa com um agricultor, e que lhe dizia, o agricultor dizia assim: olha, você sabe, eu sei também que o meu filho tem capacidade de aprender poucas coisas. Portanto, não perca tempo a ensinar-lhe coisas que não sejam precisas. E esta era, digamos, a ideia básica do Lebron. A outra questão é que as pessoas precisam de mais tempo e de mais prática para aprender as coisas. E, portanto, daí também a necessidade de termos um ensino prático em contexto real de vida. E daí decorre este outro de a necessidade de ensinarmos as pessoas nos contextos de vida. Portanto, as pessoas têm que aprender nos contextos de vida e por isso têm que ser ensinadas nos contextos de vida. E isto faz, como eu falo, da necessidade e da importância de ensinar as pessoas fora das escolas, fora das salas de aula, nos contextos, fora das oficinas de formação profissional, etc. Tem que ser nos contextos de vida. Uma outra coisa que introduz também e refere muito é a importância da valorização parcial. Por uma pessoa poder acompanhar as pessoas do seu grupo etário, não pode utilizar necessariamente o mesmo que uma pessoa sem uma deficiência consegue fazer. Mas tem que ter a possibilidade de participar nas mesmas atividades, de uma forma que seja adequada às suas capacidades e dispondo dos apoios necessários. Apoios que têm que ser individualizados e adequados às necessidades que a pessoa tem para poder participar numa determinada atividade. A outra questão que ele insiste muito é a importância dos apoios naturais. A importância de utilizarmos recursos naturais que existem para todas as pessoas por uma razão também básica, porque é lá que as pessoas têm que viver e porque esses recursos são permanentemente disponíveis, enquanto os recursos profissionais não são. E, portanto, o papel dos profissionais começa aqui a ser o reforçar estes apoios naturais e não substituir-se a eles, como muitas vezes fazemos. Uma outra questão que ele introduz também é a necessidade de, quando ensinamos ou fazemos coisas, como seja quando ensinamos, ou seja na escola, no centro de atividades operacionais, numa oficina de formação, num contexto qualquer que seja, as pessoas que nós apoiamos e as suas famílias têm que sentir orgulho naquilo que aprendem ou estão a fazer. E esta é uma questão, um critério central para determinar o que é que deve fazer parte do MPI, o que deve fazer parte. Assim, a família tem orgulho naquela atividade, tem orgulho naquela aprendizagem, a pessoa tem orgulho naquilo, deve fazer. É um dos critérios também. Portanto, outras questões das histórias do Lebron. O artigo sobre as histórias do Lebron são histórias em que ele conta as aventuras dele no apoio que ele fazia da advocacia, naquilo que em Portugal nós vamos traduzindo para advocacy, a defesa das famílias na relação com as escolas. E vai contando muitas histórias,
de resistência à inclusão, desde uma história, desde uma escola que diz que não podia ter lá um miúdo em cadeira de rodas porque não tinham a certeza se conseguiam evacuá-lo em caso de incêndio. Isto apesar de 50 anos da escola nunca ter havido um incêndio. E o que é que vai elaborar numa situação destas? Desde ensina, instrui a família para dizer ao diretor da escola que se houver um incêndio e não conseguirem tirar o filho, pode deixar arder. E consegue, com este nonsenso e com estes exemplos absurdos, foi conseguindo vencer muitas resistências. Ele questiona muito também as práticas educativas, né? E coloca uma questão que é muito importante do ponto de vista ético, que é questionarmos quando é que os nossos apoios têm sobretudo um benefício para os profissionais, né? Ou têm um benefício para as pessoas. Né? Aliás, na conferência que ele fez em 2007, ele dizia mesmo que muitas vezes, quando há técnicos a trabalhar com pessoas com deficiência, as únicas pessoas que têm ganhos são os técnicos, né? Porque as pessoas com deficiência têm pouco ganho daquela atividade. Portanto, isto também é uma coisa que ele vai introduzindo e que é um elemento de reflexão muito importante para nós que andamos nisto. Questiona também a validade dos diplomas, que nós tantas vezes nos esforçamos para atribuir às pessoas, e tem muita questão sobre isso. Reforça a importância dos programas de transição para a vida adulta nas escolas e a importância de, quando os alunos saem da escola, saberem trabalhar em contextos reais de trabalho. Né? E isso implica experiências de transição, de experiências de estágios fora da escola, que ele defende que devem ser intensas. Há a necessidade do apoio às famílias para conseguirem lidar com a burocracia, com todos os obstáculos que se vão. Há uma questão, uma história que ele conta muito engraçada, que tem que ver, a determinada altura, ele ia a reuniões com as famílias iam sempre das reuniões a chorar. E a determinada altura ele decidiu que nas próximas reuniões os psicólogos ou os professores iam chorar primeiro que as famílias. E conseguiu montar, de facto, estratégias que faziam com que os professores começassem mesmo a chorar ou os psicólogos começassem mesmo a chorar. E isto entrando através de processos que os colocavam, de questões que os colocavam em causa, e conseguia, de facto, situações muito, digamos, que me põem em causa, muitas têm histórias também sobre a questão das salas da multideficiência e a necessidade de agrupar as pessoas com características similares, etc. Muitas coisas sobre isso, e por isso muito em causa. Ele tem um exemplo sobre o que é o sucesso da inclusão. Ele diz que nos anos 70, vamos falar nos anos 80, 70, ele dizia que no estado do Wisconsin e em Madison, em particular, onde a inclusão foi mais avançando, as notas num teste nacional americano, este American College Test, eram melhores do que na média dos Estados Unidos e eram melhores nos distritos escolares em que a educação, em que a inclusão era mais intensa e há mais tempo. Portanto, este é provavelmente um dos poucos dados que existem que mostra que a inclusão faz bem às escolas, faz bem a todos os alunos e não apenas aos alunos com deficiência. Uma outra coisa, num outro artigo que ele, muito importante, que são os standards, ele chama-lhe standards, os padrões, que os alunos com deficiência devem conseguir ter no fim da escola. E ele apresenta 9 padrões. Um era ser simpático e manifestar uma boa ética de trabalho. E ele diz mesmo que este seria suficiente para que um adulto com deficiência intelectual possa ter uma vida relativamente integrada, aprender a ser simpático e ter uma ética de trabalho. A ética de trabalho que aqui é a ideia de ser capaz de começar uma tarefa e conseguir acabá-la. Né? A ideia de usar competências académicas que sejam relevantes para o seu contexto e para aquilo que pode ser a sua vida. Ser capaz de agir num conjunto razoável de ambientes. Né? Desfrutar, se quisermos, de um leque satisfatório de relações sociais, né? E aqui de amigos, de colegas de escola, de vizinhos, etc. Manifestar um bom repertório de competências funcionais, ao nível da capacidade. Um conjunto de competências para se deslocar, competências nós chamamos aqui de viagem, se quisermos, né? Ser capaz de utilizar autocarros, comboios, ou andar de bicicleta, ou a pé, depende do que for necessário. Produzir trabalho real em ambientes integrados, contextos reais, e nas condições que existem nos contextos. Manifestar competências para realizar pausas de trabalho, pausas de intervalos e horas de almoço em ambientes integrados. Isto pode parecer
uma coisa estúpida, mas há muitas pessoas que não conseguem fazer, né, e que durante a hora do almoço vão fazer disparate, né, e ser funcional, e depois ele leva isto ao fim, que era ser funcional, ser capaz de funcionar num apartamento com os apoios, num apartamento com autónomo, com os apoios necessários. Isto era aquilo que o Brown dizia, que diz que os jovens com deficiências intelectuais deveriam saber ao sair da escola. Portanto, nós estamos muito longe disso, né, mas de facto eu acho que este é o guia, para este, no fundo, são aquilo que, nomeadamente, a educação especial devia trabalhar. E, nomeadamente, estas questões de ser simpático, ter ética de trabalho, trabalhar os contextos fora da escola, etc., etc., são questões absolutamente centrais. Ele conta uma história aqui de duas jovens que foram separadas em pequenas, uma ficou com o pai e outra ficou com a mãe quando se divorciaram. Então também entendeu que a filha devia ir. Entendeu que a mãe entendeu sempre que a filha devia para uma escola regular e o pai entendeu que a outra devia para uma escola especial. O que acontece é que no fim da escolaridade a que foi para a escola especial foi para um centro de dia, dependente dos apoios terceiros, enquanto a outra conseguia fazer uma série de atividades na comunidade e tinha inclusive trabalho. E, portanto, aqui também mais uma história que de facto mostra o sucesso da inclusão e da importância da inclusão para as pessoas. Uma outra, a questão da avaliação real e do ensino em situações reais. Ele diz que as coisas que são verdadeiramente essenciais não podem ser ensinadas em situações simuladas. Não se pode ensinar uma pessoa que usa uma cadeira de rodas a atravessar a rua numa situação simulada. Nem se pode ensinar por tentativa e erro, porque um erro pode ser a morte do artista. Portanto, têm que ser ensinadas em situações reais com os apoios necessários. Ou usar uma faca para descascar batatas, quer dizer, não dá para ser ensinado por tentativa e erro, tem que ser ensinado. E isto são coisas, ou mesmo conseguir aprender a necessidade reforça muito a necessidade de aprender a fazer compras na loja, não é numa simulação qualquer dentro da escola. Fazer compras numa loja real, com dinheiro real, e com uma lista de compras real, que digamos, corresponde a uma necessidade da família ou da pessoa, etc. Isto também, ao nível profissional, da integração profissional, é obviamente absolutamente essencial que isto se faça. Né? Vamos ver. Ele diz, quando estratégias para encontrar postos de trabalho para pessoas com deficiência, ou estágios de formação, ou outros, né? Ele diz que há alguns tipos de tarefas que são particularmente sensíveis, boas para pessoas com deficiência. Por exemplo, há tarefas que já são atribuídas a outros trabalhadores e que são muito frequentes, e que podem ser feitas por pessoas com deficiência e libertando os outros. Num restaurante pode ser lavar a louça, pode ser até varrer, pode ser limpar, lavar qualquer coisa. Por exemplo, outro tipo de tarefas que existem em muitos sítios são tarefas que são sistematicamente adiadas. Podem servir para outro, precisam de ser feitas, mas que ninguém faz. Sei lá, arrumar documentos, arrumar oficinas, etc. Há um monte de história, um monte de exemplos destes. Ou tarefas que não estão atribuídas a ninguém, mas que são necessárias fazer. Um exemplo que ele dá também, às vezes, alguém que passe pelo supermercado a recolher os produtos que foram deixados fora dos sítios, porque nós, quando passamos, e lembramos que já não queremos aquele produto e vamos numa prateleira qualquer. Portanto, a importância de assegurar depois aqui uma boa correspondência entre as qualidades, capacidades do trabalhador e as exigências e necessidades do posto de trabalho. Uma questão que é muito importante e muito sensível na integração profissional das pessoas com deficiência, nomeadamente deficiência intelectual, é a questão de existir o que ele chama supervisão natural disponível, e preferencialmente até uma supervisão à vista. Né? Uma outra questão também que ele aponta muito e que na formação profissional temos tido até grandes discussões sobre isso, que é se a progressão deve ser sempre no sentido vertical de uma maior complicação de uma determinada tarefa,
ou se deve ser horizontal, no sentido de, com as competências que tens, fazeres cada vez mais tarefas. E isto também é uma questão importante, porque numa lógica horizontal, por exemplo, de aprendizagem e de integração profissional, é possível ir criando tarefas que são simples, mas podem ir criando mais tarefas simples, em vez de tentar investir numa tarefa cada vez mais complicada, em que a pessoa tem até menor capacidade de sucesso. Portanto, isto é uma coisa. O LeBron defende também, isto é muito importante, por exemplo, quando falamos dos centros de atividades ocupacionais, o que é que as pessoas podem, trabalhos é que a pessoa podem fazer, mesmo em atividades, em ASUS ou coisas, atividades socioocupacionais, etc. E o que é trabalho para uma pessoa quando decide? O LeBron diz que é precisamente isto, ele despediu lá à Câmara de Comércio lá de Madison para fazer uma definição, e o que lhe deram foi que trabalho é algo que, se uma pessoa não fizer, teremos de pagar a outra para fazer. Portanto, isto é assim, se uma pessoa que está num centro de atividade ocupacional a fazer uma ocupação, a fazer qualquer atividade, nós não tivéssemos que pagar a outra para fazer, isso não é trabalho. Seja o que for. Poderá ser o que isso for, mas às vezes é só uma ocupação estúpida, mas não é trabalho. Também isto define o que é que são trabalhos dignos. O trabalho digno não é uma determinada categoria de trabalhos, é um trabalho que seja mais ou menos necessário. Portanto, quanto mais necessário for o trabalho, mais digno. Então, a dignidade vai aqui pelo lado da necessidade do trabalho e não pela valorização social que possa ser feita. Então, ele diz como é que podes encontrar empresas para encontrar postos de trabalho. Olha, podemos seguir às revistas à imprensa e outras revistas e ver assim, quais são as empresas que já disseram que entregam pessoas com deficiência e gostam de fazer. Fazemos uma lista. O mesmo se pode fazer em artigos científicos, teses de mestrado. Outra coisa é bater à porta das empresas e perguntar se estão disponíveis. Outra ainda é procurar junto dos contactos das relações institucionais, por exemplo, junto dos nossos fornecedores, saber quem estará disponível. E também junto das nossas relações pessoais, perguntar aos nossos amigos que têm uma empresa, que trabalham numa empresa, se eles têm um contacto qualquer que nos possa abrir uma porta para lá chegarmos. Mais coisas. Depois ele acaba com uma questão que é o que é justiça social. E o que é que ele diz de justiça social é que acredita que todos nós devemos mobilizar os nossos recursos, talentos e noções de justiça, de ciência, para ajudar estas pessoas, que no fundo ele define como o 1% da população com maiores limitações, para que vivam, trabalhem e se divirtam numa sociedade integrada. E aqui ele acaba o artigo dele, podia ser com uma frase também conhecida de uma canção em Portugal, e ele diz: sabemos que pode acontecer e sabemos o que fazer. E, portanto, como diria Fanhais, diria: ouvimos, sabemos e lemos e não podemos ignorar. E acaba com isto. Está bem? E agora estou disponível para as questões que entenderem pôr, e vou só mostrar aqui o último slide, que é para dizer como é que podem obter isto. Portanto, a publicação está disponível no site da Forma em PDF, em www.forma.org. Existe este e outros trabalhos que a Forma tem publicado, estão disponíveis no PDF e podem ser descarregados. Está na biblioteca do INR e em eventos que a Forma organize, nós normalmente vamos tendo lá estes livros à disposição para uma distribuição gratuita. E pronto. Se há alguma dúvida também, ou quem estiver mais interessado em receber alguns manuais, alguns exemplares da publicação, pode sempre contactar a Forma e nós enviaremos, quando muito, pelo custo do correio. E pronto. E obrigado, e agora estou à disposição. Muito agradecemos a sua excelente apresentação, Dr. Mário Pereira. E agora damos oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos, nos coloquem as vossas impressões e questões no chat do Zoom, ou que as dirijam aos nossos convidados ligando o microfone ou a câmara para o efeito. Não sei se posso avançar. Pode, Dr. Adalberto. Muito boa tarde, Dr. Mário Pereira. Felicito pela exposição
e por abrir o apetite para a leitura deste livro. Bem-aja. Sei que é um pioneiro também em Portugal destas ideias e referiu uma conferência do professor Brown em 2007, em que ele me teria dito que quando um técnico intervém com uma criança ou um jovem com deficiência, o único bem produzido é a justificação social do seu emprego, pois os benefícios para a criança ou o jovem são irrelevantes. Hoje, em 2022, o Dr. Mário Pereira pensa que esta afirmação em Portugal é pertinente? Pois, continuo a achar que sim. É assim, o Lebron diz uma coisa, até nas teses dele, ele diz isto a propósito de uma situação em que ele diz assim, que às vezes nós tendemos a pensar, e nós profissionais tendemos a pensar, que não temos interesses na história. Isto é, que naturalmente o nosso trabalho é tão benéfico para os outros como nós pensamos que é. Mas nem sempre isto acontece assim tão linearmente. Né? E temos que perceber que nós temos interesses também, né? E que são legítimos. Não estou a falar que são legítimos. Agora, temos é que ter muito cuidado que os nossos interesses não se sobreponham aos interesses das pessoas que pretendemos apoiar. E isso é uma reflexão mais de natureza ética e moral, obviamente, mas que é importante, né? Porque eu posso dizer, e gosto de dizer às vezes, quer dizer, hoje, para as famílias para famílias de classes médias ou altas, que têm filhos com alguma dificuldade, hoje são extremamente pressionadas para andar a correr de terapia em terapia, de coisa em coisa, e se não o fizerem, são alvo de crítica social. Né? E muitas vezes o impacto dessas terapias, o efeito dessas terapias é muito relativo. Né? E muito melhor seria, às vezes, já tenho dito a alguns pais, que é melhor que eles fiquem uma hora a conversar com o filho sobre qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa com ele, do que andar a correr 2 horas, não sei aonde, no trânsito, para ir a uma terapia que não sei o quê, de onde vem o miúdo, às vezes o miúdo já vai chateado, e eles vêm chateados, e com a vida no inferno. Portanto, e isto também temos que ter muito cuidado com isto, né? E é uma questão importante, pertinente. Muito obrigado. Ainda gostava de saber, não vou tomar mais tempo, qual era o conhecimento do professor Brown sobre a cultura portuguesa, porque a cultura americana é a cultura americana e temos a nossa própria cultura. E qual era a avaliação que ele tinha das respostas a estas pessoas? Não sei, não posso dizer, mas nos Estados Unidos há de tudo. É pior que uma farmácia. Portanto, há situações em que avançaram muito na área da inclusão, mas há estados em que estão muito, estados e regiões em que estão, se calhar, muito menos que nós, né? E nos Estados Unidos há tudo. Portanto, há situações. Agora, o que o professor Lebron diz também é um bocado isto, que há uma tendência, mesmo nos Estados Unidos, para investir mais dinheiro em situações que levam à exclusão do que em situações que geram inclusão. E isso também, nós também aqui ainda temos muito disso. Quer dizer, é mais fácil financiarmos um projeto em que assenta num edifício com os seus muros, com as suas paredes, com a sua regra e que obedece a todos os parâmetros da construção, do que apoiarmos um projeto que assenta na criação de redes, muitas vezes invisíveis, menos visíveis, mas que se funda nesta lógica de interação com os apoios naturais. E isto está aqui também associado a uma coisa que nós temos também, é que os serviços para as pessoas com deficiência deveriam deixar de assentar em hotelaria para passarem a ser, no fundo, para sermos construtores de pontes. Né? E, de facto, em Portugal ainda temos muita tendência para criar hotéis, sejam lares residenciais, sejam muitas vezes hotéis de dia, e muito menos tendência para construir pontes. Né? E essa, portanto, nos Estados Unidos é um bocado tudo. Portanto, há situações muito boas e situações muito más. Como aqui também. Muito obrigado, Dr. Mário Pereira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Adalberto Fernandes, pela sua participação. Mais questões?
Posso pôr uma pergunta ao Dr. Mário Pereira? Dr. Mário, foi um prazer ouvi-lo aqui nesta apresentação. É sempre diferente nós termos o contacto com a edição ou termos a sua edição pelas palavras de alguém que trabalhou de perto, que teve o privilégio e a oportunidade de aplicar, de ler, estar com esta pessoa, não é? Portanto, em primeiro lugar, não é uma pergunta, é agradecer pela visão da Formen e pela sua visão também de dar à publicação, de fazer com que esta edição sobre o conhecimento produzido pelo Lou Brown visse luz e pudesse estar aqui hoje connosco presente. Depois também achei muito interessante o alinhamento da edição, desde a importância de porquê fazer esta edição, de apresentar os princípios teóricos e depois apresentar as histórias do Lou Brown, não é? Uma vertente muito mais prática, muito mais operacionalizada, com histórias nas quais nos podemos, se calhar, inspirar e utilizar na nossa prática. Portanto, os parabéns por este trabalho e por esta edição que aqui está presente. E a pergunta vem agora. Então, depois desta apresentação e desta edição, que foi financiada pelo INR, quais são os projetos? Como é que... Porque o Mário, a determinada altura na sua apresentação, diz-nos que, de facto, há aqui a importância de passar para os programas de transição dos jovens para a vida ativa de algum conhecimento também aqui produzido, não é? Qual é que é, o que é que tem previsto? Como é que se pode fazer este caminho, esta passagem desta informação e deste conhecimento aos técnicos que estão envolvidos em processos de transição da vida escolar para a vida profissional? Como é que se pode fazer este caminho e esta partilha deste conhecimento com estas pessoas? Pois, assim, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita, né? Porque eu acho que isso faz falta nós discutirmos, eu diria, para quê e porquê é que estes jovens estão na escola, né? O que é que nós queremos que eles façam ao fim da escola? E aquilo que há pouco, para quem está do lado da escola, é pouca, uma reduzida percepção de como é a vida daquelas pessoas quando eles saem. Né? E pronto. E essa é uma questão que eu acho que deveríamos trabalhar, estar mais atentos a isso, né? Porque isso ia levar-nos à importância de fazermos estes estágios de transição. Porque, e levar-nos-ia também a organizar os apoios que damos a estes jovens e crianças dentro da escola de outra maneira. Porque as nossas escolas, e que eu conheço algumas, nós vamos trabalhando também com escolas, há muita tendência ainda para funcionar numa lógica muito interna. E muito ainda, também numa lógica muito desenvolvimentalista. Que é aquela ideia de que, no fundo, o Brown pode nos levar para outra coisa, que é um bocado assim. Tradicionalmente, a escola encara a vida, diria eu, diria também os psicólogos e os técnicos, normalmente tendem a encarar a vida destas pessoas, destes jovens, como se isto fosse uma montanha, em que nós temos que escalar, tentar chegar ao topo. Não interessa muito o tempo que a gente demora. A gente tem que ir demorando até chegar assim. E o que acontece depois é que há os muito rápidos que passam a montanha rapidamente e que passam a montanha no tempo previsto, e há aqueles que mais lentos que nem passam da base da montanha, nem que estão sempre a esgravatar e estão sempre no fundo. E isto, o que o Brown faz, e que nos ensina a fazer uma outra coisa, que é tentar fazer com que todos passem a montanha. E não precisamos passar todos por cima, né? Pelo topo. Uns, se calhar, podemos passar em baixo. E, se calhar, alguns têm que passar ao colo. Mas temos que passar e temos que continuar todos juntos. E, no fundo, esta é a alteração do pensamento que o Brown introduz aqui. É também esta ideia de que a vida não temos que chegar ao topo. Por isso, aprendemos menos, a gente sabe que aprendemos menos, que temos menos capacidade de realização, que vamos ser menos capazes de ler, de interpretar, de ter conhecimentos, de fazer uma série de coisas. Por isso nós não podemos subir por onde os outros vão. Temos que passar, se calhar, por baixo, se calhar temos que passar ao colo. E a função dos apoios deve ser fazer passar estes, fazê-los passar o monte, mais por baixo, se calhar, com ajudas, e não tanto andar a empurrá-los para eles treparem para cima para um monte onde nunca vão conseguir subir. E, portanto, estão sempre a gente empurra, depois o que os professores dizem assim, depois ele esqueceu nas férias. Pois, é como se nós estivéssemos a empurrar alguém, depois tiramos as mãos durante um tempo e ele cai para baixo. Mas isto é a lógica. O professor Brown introduz este princípio, que é o princípio da idade cronológica e da prevalência da idade cronológica sobre outros critérios. E isto
significa acompanhar os outros ao longo da vida, né? E esta era a lógica, portanto, disto. Agora, portanto, aqui a transição depois da escola para o trabalho tem um papel importante. Infelizmente, você também por experiência própria, as escolas valorizam muito pouco isto, os professores de apoio são poucos que valorizam isto e continuam muitas vezes a valorizar a realização de trabalhos cujo significado é nenhum, né? E continuam a não ter a noção, e posso dizer que isso é uma das críticas que acho que se pode fazer hoje aos apoios educativos, é que não trabalham suficientemente esta questão da ética do trabalho. Né? E há uma tendência hoje, que posso estar aqui a dizer muitos pratos, mas conheço vários tipos, não estou a dizer que é toda a gente, em que os próprios apoios são olhados como uma coisa que não é séria, né? Como um trabalho sério, como um trabalho exigente, né? E há muitas situações em que não são. Né? E isto faz com que muitas vezes, depois, se nós não pensarmos isto, fazemos com que temos jovens que saem aos 18 anos, 19 anos da escola, que não estão habituados a fazer uma tarefa. Como conhecemos jovens que saem da escola, às vezes aos 18 anos, com deficiências graves, que não estão habituados a acompanhar, a fazer atividades em grupo. Né? E, portanto, isto, para estas pessoas, isto é muito mau. Porque a vida destas pessoas fica muito pior por isto. Porque temos jovens que saem da escola sem saber comer num restaurante. E a vida das famílias fica pior por isto. Porque não sabem andar não sabem ir ao museu, não sabem andar na caminhonete, e no autocarro, e a vida das famílias fica pior por isto. E a vida das famílias e das pessoas. E portanto, é este, por isso é que nós achamos que se um jovem com 18 anos, 19 anos, ou 20, quando sai da escola, tiver hábitos de trabalho mesmo dentro da própria da escola, a ideia é que tem uma tarefa e que é para cumprir num prazo determinado e que tem que se fazer, ou que tiver aprendido a fazer trabalho real em contexto real, essa pessoa tem muito mais possibilidades de se integrar à saída da escola, mesmo que não tenha grandes apoios. Né? E essa é, digamos, a vantagem que eu acho em que haja bons programas de transição com intensidade. Não é um bocadito de vez em quando, mas com estágios fora da escola e com horários significativos, coisas que o Brown defende no último ano, no nosso 12º ano, deveriam ser metade do tempo, os jovens deveriam estar a fazer atividades em contexto reais de trabalho fora da escola. É uma das propostas que ele claramente faz. Obrigada. Eu não tenho a certeza que ouvi a sua resposta com toda a atenção, não tenho a certeza de se fiquei esclarecida relativamente a algum planeamento ou a alguma intenção de divulgar aquilo que está nesta edição. Até que a fotografia que o Mário acabou por nos dizer é que, de facto, todos os apoios que existem fora da escola, na nossa vida do dia-a-dia, na nossa comunidade, podem ser importantes para transições harmoniosas entre a escola, a vida profissional, a nossa vida social, e devem ser bem explorados. Sim, eu posso dizer, uma das iniciativas que nós estamos a ter na forma neste momento, vai ser o nosso trabalho, da conferência, é a criação de uma listagem de indicadores que nós chamamos de indicadores dos resultados pessoais, né? Que eram indicadores que nos permitam perceber até que ponto a nossa formação profissional ou o apoio que estamos a dar a uma pessoa na área do emprego, e dessa forma não só atua nestas áreas, está a ter um impacto positivo ou não na vida daquela pessoa. Isto também é um salto qualitativo que nós pretendemos dar até relativamente às listagens de indicadores de qualidade que normalmente são usados pelas organizações e que também não apontam, não vão muito nesta direção. São muitas vezes mais indicadores de esforço das próprias organizações do que indicadores dos benefícios que as pessoas podem obter. Este, neste momento, é o nosso trabalho, o trabalho em que estamos empenhados e queremos trabalhar este ano, no próximo ano, no sentido de tentar criar uma lista de indicadores em que, de facto, apareçam coisas como a capacidade, as relações sociais das pessoas, a capacidade de utilização, se a pessoa tem ou não tem capacidade de utilização de coisas funcionais, como o dinheiro, como as compras da vida cotidiana, se tem ou não tem amigos, se sabe ou não sabe desenrascar-se em situações concretas, como é que são as suas relações familiares, etc. Indicadores que vão para além daquilo que tradicionalmente nós definimos como eram aceitos como indicadores nos sistemas de qualidade das organizações. Este é um esforço que nós estamos a fazer e que iremos tentar desenvolver e vamos tentar
Este trabalho está feito, a identificação dos jogadores está feita, já fizemos um trabalho de seleção com um grupo de peritos, vamos agora submetê-lo rapidamente. Esperamos rapidamente tentar fazer uma recolha junto de várias organizações de uma forma alargada para podermos depois comparar dados e discutir e verificar se os indicadores têm depois consistência e validade também entre si. Mas esse será o nosso passo. Obrigada. Não vou querer monopolizar aqui a discussão, vou passar a palavra a outros participantes que queiram intervir. Obrigada. Obrigado, doutora Fátima Alves. Mais participantes que queiram colocar questões ao doutor Mário Pereira? Não sei se o doutor Humberto está-me a ouvir. Estou sim. Sim. Claramente. E expectante quanto às próximas questões que possam querer colocar e quero aproveitar esta oportunidade de excelência de termos aqui o Mário connosco. Dizer-vos que, enquanto vocês pensam na vossa questão, eu pensava como é que iria fazer a sessão de encerramento desta mesma sessão. Estava aqui dividido num registro mais institucional ou num registro de maior proximidade, porque eu tenho o enorme privilégio de ter interagido com o Mário ao longo das últimas décadas e, de facto, ter aprendido e ter batido muitas matérias, diferentes matérias. Nem sempre tivemos a mesma opinião e eu acho que isso é muito salutar, mas quero dizer, Mário, que isto hoje foi, de facto, um momento de excelência. E aquela pergunta incessante que a Fátima Alves colocava, e agora, o que é que a Formen vai fazer com esta obra-prima, com esta ferramenta? Eu acho que é uma questão, de facto, que eu reitero, porque nós hoje estamos aqui, cerca de 3 dezenas, e esta mensagem é uma mensagem de veras impactante. O território da inclusão é um território que está em permanente mutação, não é? Portanto, o sistema de atores, também eles têm mudado de forma muito significativa. Estamos a falar de uma cultura de diversidade, de respeito pela diversidade e de considerar a diversidade como a maior riqueza da humanidade. Mas essa mudança de cultura não se faz apenas porque alguns acham que deve ser feito, tem que ser trabalhada. E obviamente que pessoas como tu, como as organizações que representas aqui, quer enquanto presidente da Formen, quer enquanto diretor executivo da ASOL, mas muitos outros responsáveis de organizações e não só, têm de ter aqui um espaço de debate, de reflexão, de contraditório que permita, de facto, avançar. E neste sistema de atores, tem que ser um sistema de atores em que todos somos convocados, independentemente das responsabilidades, das atribuições que temos ou não. E eu acho que trouxeste hoje aqui para esta reflexão elementos determinantes. A ética do trabalho, de facto, é uma coisa que tenho que confessar que não tinha pensado relativamente a esta matéria, mas é um facto, não é? O trabalho digno, nós sabemos o que é que isto significa, nomeadamente para muitas pessoas com deficiência, não só em Portugal, mas em Portugal também. O próprio conceito de trabalho, que é isso do trabalho, está aqui um conjunto de conceitos, de pontos de partida que, na verdade, precisam de ser disseminados, precisam de ser contraditados, precisam de ser assimilados para que nós possamos chegar a um nível de inclusão diferente. Aquela pergunta pertinente do Dr. Adalberto,
mas acho que a questão ainda se coloca hoje, aqui em Portugal, é de facto uma questão interessantíssima, não é? É que, entretanto, nós temos toda esta informação que alguns assimilamos, que se calhar para alguns de nós há questões que não merecem dúvidas, mas depois o que é que acontece? Acontece, tal como tu dizias, algumas práticas não estão de todo adequadas àquilo que é a realidade do cotidiano de muitas pessoas, de muitos concidadãos nossos. E isso é algo que nos tem que fazer pensar. Eu estava longe de... Eu não conhecia este livro, tenho que dizer, com toda a franqueza, não conhecia mesmo. Conheci-o há 3 dias, quando me foi colocado aqui na secretária por causa desta sessão. E fiquei simplesmente muito satisfeito por o INR estar associado à edição desta obra, desta edição, e muito satisfeito por alguém de vocês ter tido a ideia de trazer isto aqui hoje à colação. Acho que, e deixo aqui este desafio, quer ao Mário, quer aos meus colegas do Instituto, eu acho que nós, se calhar, temos que pensar em fazer transitar esta mesma abordagem, uma abordagem muito semelhante, para um espaço com uma outra amplitude, ou seja, onde, na verdade, os participantes sejam mais diversificados, e que eu acho que o Mário, nesse seu registro mais pedagógico, deixa-me dizer-te assim, transmitiu aqui um conjunto de informações, um conjunto de dados, um conjunto de olhares que fazem toda a diferença e que eu acho que nós temos que saber aproveitar aquilo que melhor foi sistematizado, foi construído ao longo de todo este tempo de trabalho, e partilhá-lo e sem receio de contraditórios, sem receio de não haver unanimismo sobre esta matéria, mas é a única forma de podermos avançar. E por isso, digamos que confesso-te, Mário, que há dias em que eu não consigo estar a assistir a estas sessões todas, porque outros compromissos. Hoje felizmente consegui, e ainda bem que consegui estar aqui a assistir mesmo, porque foi um momento de enorme qualidade e que me preencheu muito, de facto, acrescentou, digamos, valor, quer quanto ao conteúdo, quer quanto à forma como fizeste a apresentação deste livro. Só te posso agradecer imenso por mais este teu contributo aqui e agora. Mas eu não queria com isto fechar, eu estava só a dar-vos espaço para vocês pensassem em outras perguntas que queiram colocar, que o Mário terá todo o gosto em responder, eu tenho a certeza que sim, quem o conhece sabem que sim. Não, se eu posso fazer mais um comentário a isto, assim, eu acho que estes textos do Brown, se forem lidos com atenção, têm tudo o que é preciso, o que nós temos de saber sobre inclusão e sobre como a fazer. De facto, o Brown tem esta particularidade. Isto parece que depois são um conjunto de histórias e situações, às vezes um bocado anedóticas, mas de facto depois ele vai introduzindo de uma forma muito subtil, mas muito decisiva, os conceitos teóricos que são aqueles que nós vamos referindo e que de facto, e por isso eu acho que, por isso também foi o nosso interesse e a questão, pronto, eu tive a oportunidade de ter algum contato com as ideias de LeBron ainda no século passado, mas depois, em 2007, quando ele veio, tivemos a oportunidade de conversar e de ouvir a notícia dele, depois tivemos a oportunidade de ter acesso a estes artigos que se encontram disponíveis na net, e depois encontramos na net, portanto não foi lá que os encontramos, depois, e há mais, portanto, mais artigos, não cabia aqui naturalmente, e portanto eu acho que o LeBron é um daqueles homens que de facto é um pioneiro, foi um homem com muito sentido prático das coisas, e portanto e que foi também professor, antes de ser professor da universidade, começou professor nas escolas básicas, portanto foi baixo para cima, e por isso é tão
pronto, é um prazer lê-lo, né? E pronto, é uma coisa que se lê como um conjunto de histórias, né? Como um livro de histórias, né? E por isso é tão interessante também e tão importante disseminar isso. Eu concordo inteiramente que é necessário. Eu acho que se há alguma coisa que em Portugal neste momento falta, não é unanimidade, porque neste momento, aparentemente, somos todos unânimes. Há coisas que a gente diz que acredita. A gente acredita na inclusão. Só estamos de acordo quando começamos a falar sobre o que é que isso é. Aí já não concordamos. Toda a gente diz que a formação profissional é para promover a inclusão. Só não concordamos com a forma como fazer isso, nem se o que estamos a fazer isso é mais ou menos inclusão. Também todos nós concordamos que o emprego para as pessoas com deficiência é muito importante. Só depois, muitas vezes, adotamos estratégias e medidas que não nos levam lá, né? E isso tem que ver também com a falta de um debate. E, aliás, eu sinto que há uma enorme falta de um debate teórico e sobre referência teórico ou prático sobre estas coisas de inclusão a todos os níveis. Acho que isso se perdeu muito em Portugal e de facto, se há alguma coisa que nós queremos também conseguir, embora a um âmbito muito restrito, mas se conseguirmos mobilizar algumas pessoas para esta discussão, e se estes textos do Brown servirem para que algumas dezenas, centenas de pessoas se sintam tocadas por eles, para nós já será um ganho, já valeu a pena o trabalho. E mesmo que ninguém mais lê, só para nós já foi extremamente interessante, extremamente importante ter a oportunidade de ler e obviamente tive que os ler com cuidado, tivemos que traduzir e rever, portanto, alguns destes textos li muitas vezes, mas é engraçado que ainda hoje, e tem uma coisa muito curiosa, os textos de Lebron, a gente pode abrir numa página qualquer porque elas fazem sentido e ler só uma página porque ele faz sentido em si. Né? Porque eu penso que cada parágrafo faz sentido. É uma coisa... e só cada parágrafo dá, muitas vezes, daria discussões de dias, porque de facto aquilo é muito, muito denso nesse sentido, nesse aspecto. E eu acrescento, bem, isto hoje está a ser muito original, Mário, quero dizer, porque isto não é propriamente, não costuma ser este o registro, mas pronto, eu acho que também a forma como decorreu está a proporcionar este momento e que eu convido outros, obviamente, a participarem também e dar as suas opiniões. Mas em acréscimo àquilo que tu disseste, à questão do debate, sim, de facto, estou de acordo, acho que estas questões têm que ser mais debatidas e quero-vos dizer o seguinte, e acho mesmo que eu volto àquele conceito do sistema de atores mais alargado para trazer esta questão para aqui também. Nós reparamos dos nomes que nós conseguimos identificar aqui hoje nesta sessão, dos conseguimos, porque há aqui nomes que não têm o nome da entidade, estamos muito dos que estão identificados como pessoas que trabalham nesta área. De alguma forma já cá estão, de alguma forma já olham para esta realidade. Não é menos importante para eles, claro que não, mas era muito importante que outros que estão nas escolas, que estão nos centros de emprego, que são quem recruta, quem seleciona nas empresas, quem trabalha os sistemas de transporte, sei lá. Todos aqueles que de alguma forma impactam com a vida de todos nós precisamos para este referencial de direitos humanos que é a inclusão, trazer até a exaustão a maior diversidade possível de atores. Porque nós poderemos continuar e com certeza que ficamos muito felizes, como eu hoje fiquei a ouvir-te e a perceber exatamente a mensagem que estava num livro que eu de todo desconhecia e é óbvio que fiquei preenchido, claro que sim. Satisfação, mas é manifestamente insuficiente a nossa satisfação pessoal para aquilo que sabemos que é a necessidade social de mudança e por isso eu acho que temos que tentar fazer chegar a outros palcos, a outros territórios este olhar e como tu dizes, não tenho a mínima dúvida, subscrevo, já vivi isso em muitos momentos, que é quando chegamos à parte da praxis, aí é que a coisa depois tende a ser mais complexificada, né? Porque a inclusão em si é uma narrativa que hoje está incluída em muitos discursos, que até fica bem, mas que
há uns anos atrás tínhamos a questão dos direitos humanos, né, a gente falava nos direitos humanos, agora é a questão da inclusão, mas que são retóricas, são processos narrativos que muitas vezes não têm tradução direta na qualidade de vida dos nossos concidadãos e no desenvolvimento social e humano do nosso país. E volto a reiterar o convite. Eu vou dizer uma coisa assim, às vezes para nós que estamos no terreno, que às vezes já sabemos, é que aí é que é muito importante discutirmos. Porque, de facto, depois, nós, na forma e em outros fóruns, temos uma experiência em discutirmos, e, de facto, temos muita dificuldade em discutir, e em discutir até as nossas práticas, é uma coisa mais difícil do que parece, nós temos muita dificuldade nisso. E essa é uma grande necessidade, mesmo entre nós que estamos no terreno. Porque eu concordo que é necessário envolver toda a comunidade, mas muitos desses envolvimentos dependem também daquilo que o Brown diz, e que outros autores vão dizendo, nomeadamente Verdugo, outros vão dizendo, e a própria Associação Americana inclui isso na definição de deficiência intelectual que fizeram em 2021, que é a necessidade do envolvimento dos apoios naturais. E a ideia de que o nosso trabalho tem que ser feito fora das nossas paredes. E isto é uma coisa que as nossas organizações têm, que aí temos que fazer uma enorme discussão dentro das organizações que prestam apoio às pessoas com deficiência. Porque há, por exemplo, gente que diz que a comunidade não está sensível, mas depois quando perguntas quais são os contactos que têm com essa comunidade, é por simplesmente a imagem de uma organização fechada, quando não se vê ninguém, de vez em quando aparecem na rua a pedir à comunidade alguma coisa. E isto também não é um processo. A nossa experiência, mesmo na sensibilização da comunidade, mostra uma coisa. Ninguém é sensível, não é possível sensibilizar a comunidade em abstrato. Agora, todas as pessoas e são sensíveis a uma coisa, que é quando nós pedimos ajuda ou a colaboração numa coisa em concreto. Mas temos de ser nós, muitas vezes, a pedir essa ajuda, ou a lembrar às pessoas que essa ajuda é importante. E isso pode ser um motorista de autocarro que tem cuidado de avisar a pessoa com deficiência para deixar ela sair na determinada paragem. Pode ser a pessoa que está num café em que uma pessoa com deficiência costuma ir para ter cuidado ou ajudar a fazer determinada coisa. É um empregador, é que a nossa experiência mesmo com os empregadores é assim, se nós quando pedimos a um empregador para aceitar um jovem fazer um estágio de TBA mesmo, um estágio de formação profissional, até para um emprego, ou mesmo uma pessoa adulta do CAL para fazer uma experiência, não, assim, se nós pedirmos em geral, ninguém dá nada, mas quando nós pedimos para uma pessoa em concreto, nenhuma porta se fecha. Isto é, pode acontecer que as pessoas dizem assim, não tem condições, mas que não há, e depois nós podemos ver, falando daquilo que o Brown dizia também, analisando a pessoa e analisando o contexto, podemos dizer, isto aqui não dá, ou porque tem demasiados riscos, ou porque a pessoa não gosta da atividade, ou porque qualquer coisa, isto não dá. Mas normalmente, quando nós pedimos apoio para uma pessoa em concreto, as pessoas, toda a gente tende a colaborar. E isto também é uma coisa muito positiva. Também só para dizer que às vezes também não há muita informação sobre isto, mas nós temos dados, fizemos um estudo sobre isto, fizemos um questionário a empresas, responderam 182 empresas empregadores, alguns setores social e autarquias também, em que se perguntava quais eram os ganhos para a entidade de ter uma pessoa com deficiência, lá, seja a trabalhar ou fazer um estágio, etc. Um dos ganhos maiores é a alteração do ambiente. Digamos, normalmente, todos os empregadores, uma das coisas que mais registava era que, com a integração daquela pessoa, o ambiente entre os outros melhorou. O ambiente humano melhorou. E por isso é que, porque nós também achávamos estranho que as empresas que começavam a colaborar connosco continuam ano após ano. Portanto, nós temos, dependendo dos anos, mas há anos em que, no mínimo, temos 300 e muitas empresas a colaborar, no caso da ASOL, em concreto, e todas elas vão continuando de ano para ano. Até pode ser que em algum ano a gente não tenha possibilidade de ter alguém, mas continuam com a disponibilidade e quando voltamos continuam a receber. Portanto, agora, essa sensibilização tem que se fazer pelo contacto pessoal, pelo contacto concreto, pela situação concreta, e exige, de facto, um empenho e uma disponibilidade nossa, da nossa parte,
que também muitas vezes não é comum. Nós tendemos muitas vezes a olhar o mundo a partir de dentro e não tanto a olhar o mundo a partir de fora. Porque essa é uma das questões, portanto, a sensibilização tem que se fazer a melhor sensibilização das empresas são as pessoas com deficiência que lá estão. Quer dizer, nós temos aqui um caso espetacular de uma jovem com síndrome de Down, que foi fazer um local, foi fazer uma experiência para o centro de saúde, aliás, fez lá uma experiência com o TBA, na escola ainda, e que teve um papel enormíssimo na melhoria do atendimento às pessoas todas no centro de saúde. E, sobretudo, à melhoria do atendimento às pessoas com deficiência. Porque, de facto, foi ela que fez a desensibilização, se quisermos, de todas aquelas pessoas que conseguiram começar a olhar para as pessoas com deficiência com neutralidade, né? E com abertura e de uma forma tranquila. Portanto, isso melhorou a vida para toda a gente. Mas de facto, não há nenhuma sensibilização mais eficaz que uma boa experiência de convívio com uma pessoa com deficiência. Não há nada que possa ultrapassar isso. Mas essas cabe a nós profissionais, e por isso é que se nós atuarmos aqui, e também o Brown diz outra coisa que também nos põe em xeque. Nós muitas vezes dizemos que as pessoas com deficiência gostam muito de nós. Eu aí só tenho uma dúvida, é assim, se elas não gostassem de nós, podiam gostar de quem? Se não conhecem às vezes mais ninguém. Né? Mas o Brown dizia uma coisa que é assim, as relações humanas são realmente valiosas, são aquelas que temos com pessoas que não são pagas para isso. Essa é o que define, isso o Brown, usei esse, penso que haverá algum texto destes em que isso aparece, mas em que ele de facto define isso. Portanto, e a importância de nós proporcionarmos às pessoas com deficiência oportunidades para terem relacionamentos com pessoas que não são pagas para isso. Né? E isso é uma coisa extremamente interessante, portanto, que tem que se conseguir com estas experiências em empresas. Não é? E, de facto, há coisas que nós às vezes não percebemos o que é a inclusão, mas eu posso dar um exemplo, que pode parecer às vezes um pouco chocante, mas é assim. Há uns anos morreu a mãe de um rapaz que nós apoiámos, um homem, já com síndrome de Down, a mãe dele faleceu e ele fazia um trabalho ocupacional numa empresa. E depois o pai dizia-me que apareceram no funeral pessoas que ele nem a outra filha conheciam. E depois veio-se a saber que aquelas pessoas que lá apareceram eram os colegas do filho na empresa em que ele fazia a sua ocupação e que os pais efetivamente não conheciam. E eu penso que a inclusão, respondo assim, que a inclusão é isto. É aquela pessoa conseguir ter com pessoas que não são pagas para isso, que estabelecer uma relação de amizade suficiente para irem ao funeral da mãe dele. E foram porque conheciam ele, porque nem conheciam o pai, nem a mãe, nem mais ninguém da família. Portanto, eu acho que isto é o que nós podemos chamar, se há algumas situações que mostram, digamos, a importância e o impacto de algumas destas coisas, uma delas é esta, claro. E são estas coisas que nos vão convencendo a continuar, né? E a perceber que este é o caminho. Bem, Fátima e Helena, peço-vos desculpa, eu hoje fui responsável por transformar uma sessão da biblioteca numa conversa parecida com A Conversa Com, hoje seria A Conversa com o Mário Pereira, e que é uma conversa sempre extremamente interessante, pelo menos eu gosto muito, mas eu passo-vos o comando do evento porque eu não quero de todo adulterar por completo, aliás, já sei que já estamos para o meio da hora, e eu, para mim, continuaria aqui a tarde toda, mas o Mário Pereira... Podemos continuar, para mim estou à vontade também. Não sabes que eu gosto, estou à vontade. Obrigada, Dr. Humberto. Sim, vamos... Agradeço imenso, agradeço ao Dr. Mário Pereira. O nosso colega Carlos Mendes vai passar ao encerramento desta sessão. Obrigada. E só dizer que para mim isto é um prazer, não é propriamente trabalho. Bem, dado que eu tenho estado como speaker da sessão, compete-me a mim agradecer as palavras do Dr. Humberto Santos, preferidas há instantes, e depois o diálogo estimulante e profícuo que teve com o nosso convidado, o Dr. Mário Pereira, que aqui esteve connosco na apresentação do livro Um Pioneiro da Inclusão Coletânea de Textos de Lou Brown.
Muito provavelmente esta monografia voltará, digamos, a ser, digamos, debatida num evento tão breve quanto possível. E chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos e convidá-los para que nos acompanhem através da nossa página web e nas redes sociais. Agradecemos a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão informativa. As vossas apreciações serão muito importantes para a melhoria deste modelo de partilha de informação, pelo que desde já agradecemos a vossa participação e resposta. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal do YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Boa tarde e até breve.